deputado Eduardo Bolsonaro, em vídeo divulgado pelas redes sociais, respondeu a cidadãos que questionam se é realmente possível que autoridades brasileiras venham a sofrer sanções dos Estados Unidos por causa das violações de direitos humanos que vêm sendo perpetradas no país, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou o caso de Michael Moreno, que chegou à Suprema Corte da Venezuela após fazer carreira no judiciário daquele país, perseguindo a oposição ao regime. Eduardo Bolsonaro explicou que o cargo na Suprema Corte não impediu os Estados Unidos de imporem sanções a ele, congelando seus bens e impondo consequências a qualquer americano que fizesse negócios com ele. O deputado disse que as sanções foram acompanhadas por Canadá, União Europeia, outros países e mais para frente descobriu-se ainda um escândalo milionário de corrupção do Michael Moreno. O deputado afirmou: esse é o destino das pessoas que confrontam os governos norte-americanos, e o governo norte-americano é tradicionalmente conhecido por exportar democracia e liberdade e não o contrário, como ocorreu recentemente durante o governo Biden. Se Deus quiser, os Estados Unidos retornarão a ser essa grande nação líder do mundo. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios
dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muita gente perguntando se os Estados Unidos podem de fato retirar o visto de alguma autoridade brasileira. Eu quero relembrar com vocês aqui o caso do Michael Moreno. Ele é um venezuelano, começou a sua carreira dentro do Serviço de Inteligência, o que hoje se conhece como SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, e depois ele chegou a ser juiz lá na Venezuela. Entre 2002 e 2005, ainda no primeiro governo do Hugo Chávez, ele começou a dar sentenças desfavoráveis contra os opositores do Hugo Chávez. E aí ele caiu nas graças do governo. Mais adiante se tornou ministro da Suprema Corte da Venezuela e a partir daí começou a ter problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro sancionou o Michael Moreno, congelou seus bens e transformou ele numa pessoa radioativa. Qualquer americano ou parceiro dos Estados Unidos que fizesse negócio com o Michael Moreno sofreria sérias consequências. Essas sanções foram acompanhadas por Canadá, União Europeia, outros países e mais para frente descobriu-se ainda um escândalo milionário de corrupção que era feito pelo Michael Moreno. Então esse é o destino das pessoas que confrontam, os governos norte-americanos. E o governo norte-americano é tradicionalmente conhecido por exportar democracia e liberdade, e não o contrário, como ocorreu recentemente durante o último governo Biden. Vamos ficar de olho aí, porque se Deus quiser, os Estados Unidos retornarão a ser essa grande nação líder do mundo. Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada de seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velantra, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda. Então, para mim é uma honra que a FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que
Como você pode destruir um país? Um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia. 3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando ele saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas, as melhores, as mais produtivas, não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas. Tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma capacitação para as novas pessoas. Então, essas terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20.000 empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia ele decidiu sair de 20.000 profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez, expropriar as terras produtivas,
colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então, tem uma terceira opção: como destruir um país? Fazer convênios com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação, aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação. Registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa: entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos. A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia: você tem dólares, você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil. O que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez tive controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria, Procuradoria, Direitos Humanos. Todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença: Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa. Você quer arruinar um país, tem que expulsar os melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros. Essa foi a primeira migração. Os empresários, a segunda os profissionais, e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada,
que tem que cozinhar agora com lenha, como se você vivesse no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas. Mortos. Temos 344 presos políticos. Temos diputados que estão na prisão. Temos diputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcel, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região. Tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam da democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.